Olá pessoas, está começando aqui mais um vídeo no canal DP Channel. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu um pouco na semana e responder perguntas. Esse aqui seria o giro da semana, né? O Diego não pôde gravar, então vou eu aqui falar com vocês sobre os assuntos que aconteceram essa semana. Essa semana o Bragantino estreou na Copa do Brasil e sofreu para ganhar do Bahia de Feira. Começou o jogo perdendo, o Bragantino não começou pressionando bem, sofreu um contra-ataque com 4 minutos ali, tomou gol. Isso é uma coisa que acho que é importante a gente lembrar, que o Bragantino, jogando da maneira que joga, precisa pressionar e pressionar bem, senão ele corre riscos na defesa. E nesse lance aconteceu isso. Um outro jogador não voltou para recompor, um outro jogador estava fora de posição e não marcou bem a jogada, acabou tomando o gol, numa das poucas vezes em que o time do Bahia foi para o ataque, mas nessa ele foi e logo no começo marcou o gol. Deu uma complicada no jogo, porque o Bragantino precisava então encontrar espaço no jogo e não estava conseguindo, né? Teve dificuldade. No primeiro tempo as principais chances foram em cruzamentos, mas a principal mesmo foi no pênalti, né? Cruzou a bola, na segunda trave o Sorriso ali sofreu um pênalti totalmente desnecessário. Só que daí na hora de bater o Arthur perdeu, né? Então o Bragantino tinha chance ali de marcar o gol e talvez tranquilizar um pouco mais a partida, mas não conseguiu, foi para o segundo tempo, começou complicado, o Caixinha resolveu mudar o time, colocar mais uma vez 2 centroavantes mais de área, trouxe o Bruninho um pouco mais para o lado, um pouco mais solto, e ali saiu o gol. Bruninho recebeu ali na entrada da área um passe muito bem encaixado ali do Gustavinho, meio de trivela ali, encontrando espaço ali no meio, deixou a bola na cara do gol pro Bruninho e saiu o gol. Uma ótima jogada dos dois jogadores que jovens estão tendo mais oportunidades, estão jogando muito bem, e eu acho que esse é um mérito muito do Pedro, né? Porque o Gustavinho e o Bruninho quase não tinham jogos no time profissional e agora eles estão jogando, às vezes jogando o jogo todo, os 90 minutos, e eles estão evoluindo muito bem. Então eu acho que o Bragantino ganhou ótimas opções com os dois e eles estão numa fase muito interessante. Daí depois disso o Bragantino continuou tendo chances até melhores, porque o time do Bahia saiu e deu espaço, mas voltou a ter esse problema de definir bem as jogadas, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo aquilo que eu já disse antes, de ansiedade, de um pouco de mais cuidado na hora de definir, né? E também eu acho que tem um pouco a ver com a idade. Até se você pegar pesquisas, você começa a ver que os principais goleadores são jogadores um pouco mais experientes. Então acho que talvez seja a hora do Bragantino tentar encurtar um pouco essa falta de experiência e fazer com que os jogadores consigam finalizar melhor as jogadas, ou, sei lá, trazer algum outro jogador um pouco mais experiente para finalizar as jogadas. Não sei se é o caso, porque daí o elenco vai ficar maior, tudo. Aí é um caso um pouco mais à parte, né? Não sei se o Bragantino pensa nisso. Mas tentar fazer o time definir melhor as jogadas. Isso vai fazer com que o time cresça muito na temporada e consiga resultados muito melhores. Então acho que o balanço do jogo é esse. Jovens como o Bruninho e o Gustavinho, que vem da base da Red Bull, muito bem, mas ainda precisando se adaptar melhor aos jogos e conseguir concluir melhor as jogadas. Essa semana também saiu a notícia do Arthur. O Arthur, que é jogador do Bragantino e tem interesse do Palmeiras, não chegou proposta ainda, mas o Palmeiras tem o interesse em contratar o jogador. O Palmeiras ainda quer um ponta veloz e o Arthur se encaixa nesse quesito para o Palmeiras. Lembrando que o Arthur é do Palmeiras anteriormente, né? Foi do Palmeiras. O Palmeiras depois emprestou ele e acabou vendendo ele para o Bragantino. O Bragantino na época pagou 6 milhões de euros e agora o Bragantino quer vender por 16 ou 15 milhões de euros, o que dá perto de 80 e poucos milhões de reais. Então o Palmeiras se assusta um pouco com esse valor, acho que vai querer negociar e tenta convencer o Arthur de jogar no Palmeiras. Eu acho que nessa cabe ao clube tentar conseguir o máximo possível, né, que é os 15. Não sei se o Palmeiras vai pagar os 15, acho que o Palmeiras vai tentar pagar um pouco menos e ver se ele consegue mostrar para o Arthur, a gente joga Libertadores, a gente pode ganhar um Campeonato Brasileiro de novo, alguma outra competição assim, e tentar valorizar o jogador que hoje tem 25 anos. Não sei se ele vai querer, porque ele também já falou isso em várias entrevistas, que ele tem o sonho de jogar na Europa, mas ele pode enxergar que o sonho seja um pouco fique mais rápido se ele for jogar no Palmeiras, né? Porque o Palmeiras há pouco tempo já teve o Danilo e o Gustavo Scarpa indo para Premier League, e no caso do Scarpa, o jogador até mais velho do que ele, então ele começa
poder imaginar que essa questão de jogar no Palmeiras possa ajudar ele nesse quesito. Então eu não sei, vai depender também do quanto o Palmeiras vai estar disposto a pagar por ele. De informações principais da semana, acho que são essas. Tem o time que vai jogar no domingo contra o São Bento de Sorocaba. Conseguiu a classificação já no fim de semana passada, porque o Santos não conseguiu ganhar do Corinthians, então o Bragantino já está classificado, mas precisa vencer para garantir o primeiro lugar da chave. Claro, pode até perder e conseguir, né? Porque o grupo depende do resultado dos adversários, mas se ganhar, está garantido. Acho que o Bragantino vai tentar ganhar, obviamente, vai com a força máxima, né? O Pedro já garantiu que o time vai sempre com os principais jogadores, né? Foi até enfático na coletiva. Então o Bragantino vai com o time principal para tentar ganhar do São Bento. Vai ter um outro desfalque, né? De lesão. Tem a suspensão também do Matheus Fernandes. Então tem algumas dúvidas ali de como que o time vai começar esse jogo. Agora vamos para as perguntas. E a gente vai começar com as perguntas do Instagram. O João Pedro, ele pergunta se o caso da lesão do Jadson seja grave, né? Ele quer saber também qual é o grau da lesão do Jadson. E o Raul, né? Claro que o Raul vai demorar. Se vale pensar um jogador para essa posição. No caso do Jadson, o Jadson teve estiramento na coxa. Estiramento na coxa é músculo, é desgaste. Ele é desgaste, então não demora tanto para recuperar. Tem que ver também qual é o grau, eu não sei exatamente o grau da lesão, mas demora pouco, assim. Normalmente fica 1 ou 2 jogos, depende muito do grau, mas a tendência é que ele volte logo. Talvez não jogue contra o São Bento, mas acho que daí para frente já vai estar disponível para poder jogar. No caso do Raul, claro, quem lembra, ele vai pegar, sei lá, muito mais tempo que ele rompeu o ligamento cruzado. Agora, se vale trazer mais um jogador, eu não sei. Eu estava até olhando o elenco sobre os jogadores que podem jogar de 5, né, de primeiro volante, que é a posição ali, tanto para o Jadson quanto para o Raul. E ali você tem jogadores que já jogaram, podem jogar ali o Juninho Capixaba, o Luan Cândido, o Eric Ramírez, o Jadson, o Matheus Fernandes, o Nathan Camargo e o Raul. São 3, 6, 7 jogadores que podem jogar ali. Então, você tem vários jogadores para poder jogar naquela posição. O problema é que o Luan Cândido hoje não poderia jogar, o Eric Ramírez não, o Jadson não e o Raul também não. Então sobra só o Matheus Fernandes, o Nathan Camargo e o Juninho Capixaba. O outro que também pode jogar ali, é o Gustavinho, mas assim, ele é mais diferente. Então, esse é um pouco do problema, então talvez falte uma outra posição. Eu acho que o Bragantino vai atrás de um jogador dessa posição, mas eu não sei se é tão assim importante, até porque o elenco tem vários jogadores e uma hora ou outra eles vão estar à disposição. O problema são esses, os desfalques, né? O Bragantino tem 10 desfalques por lesão, fora as suspensões que podem acontecer. Aqui também uma pergunta do João Pedro, ele quer saber se o André Hurtado pode voltar a ser titular. Ele não está gostando das atuações do Aderlan. Eu acho que sim, acho que os dois aí não fizeram boas atuações nessa temporada. Os dois têm alguns problemas no jogo, acho que o Hurtado vai melhor no ataque, o Aderlan vai melhor na defesa. Acho que aí está uma dúvida também, acho que até na cabeça do Pedro sobre quem usar, porque nenhum dos dois está rendendo, acho que o suficiente. Aqui pergunta também do João Pedro, ele pergunta sobre a atuação do goleiro de 22 anos do Bahia de Feira. É digna do Red Bull Bragantino observar ele com mais atenção. Para quem não viu o jogo, o goleiro Alan, do Bahia de Feira, fez uma ótima partida, defendeu várias defesas que foram muito difíceis, mas eu acho que para ver e monitorar o cara, eu acho que você precisa conhecer mais jogos e ver mais coisas do jogo dele. Eu não consigo dizer como ele é com os pés, coisa que é importante no futebol de hoje, e também não sei se ele tem um padrão de boas partidas, né? Porque o próprio Clayton, a gente vê que às vezes ele faz jogos muito bons, mas ele também comete erros muito graves, né? Então acho que teria que ter um acompanhamento maior do goleiro. Eu não tenho esse acompanhamento, mas o clube pode fazer se achar interessante e entender como que é esse goleiro. João Pedro também pergunta, vendo o Bruninho e Gustavinho como os 2-8, intensidade, acha que o Lucas vai se adaptar a jogar assim? Ele está falando do Lucas Evangelista, e está falando que tanto o Gustavinho quanto o Bruninho tem muita intensidade para jogar ali de 8. Eu acho que o Lucas pode, eu acho que vai depender de como ele vai se adaptar ao clube não, a esse novo momento da equipe e como ele vai conseguir desempenhar isso. O que pega um pouco contra ele é o problema de estar sempre lesionado, né? Então às vezes parece que falta sempre um ritmo dele de jogo, então isso eu acho que pode pegar um pouco contra ele. Mas eu acho que ele pode sim, vamos ver como é que ele se adapta quando ele voltar.
Aqui o João Pedro está perguntando o que eu acho do Matheus Fernandes como camisa 5. É curioso que na Europa os camisa 5 na verdade são os camisa 6, né? Que é a posição do primeiro volante. Eu acho que ele está muito bem, ele está até surpreendendo. Eu sabia que ele tinha as qualidades dele, mas ele não se firmou no Palmeiras nem no Atlético Paranaense, por mais que ele já tenha tido o interesse do Barcelona. Ele é um jogador que tem muita qualidade para organizar o jogo e está mostrando isso. Ele consegue organizar muito bem o jogo para abrir bem as jogadas e começar bem elas, tanto na saída de bola quanto na fase um pouco mais à frente. O gol que o Bragantino marca no Bahia de Feira é um passe dele para o Gustavinho, então você vê a visão dele já rápido ali e dando um passe legal ali que vira pré-assistência, né? Então um jogador que faz isso. Ele consegue equilibrar muito o meio de campo porque ele consegue desarmar muito fácil a bola. Ele está sempre bem posicionado ali e consegue desarmar até sem aparentemente se esforçar tanto, porque ele está sempre no lugar certo. Então isso ajuda muito no jogo dele e no da equipe, além da própria questão física dele. É um cara forte fisicamente, então consegue ganhar bem divididas e vai muito bem no 1 contra 1 defensivo, né? Então é um cara que está jogando muito bem. Eu acho até que é o principal jogador do Bragantino nessa temporada até aqui. Pelo menos não vou dizer que é o mais importante, talvez até seja, mas em nível de desempenho acho que ele é o primeiro do time. Aqui a pergunta do Vitor Gabi Melo, ele quer saber se Alejandro, o Viniegra e o Dentinho, outro jogador do Sub-23, podem integrar o time após a A3. Sim, eles podem, mas eu não sei o quanto eles estão prontos ainda. Eu acho que eles estão muito crus ainda para chegar e começar a jogar. Eles podem fazer um pouco esse trabalho de vir, treinar junto, já está treinando mais ou menos próximo, né? Mas treinar mais junto e começar a jogar um pouco de cada jogo para ver como é que se adapta. Mas eu, até vendo alguns jogos do time da A3, eu acho que o time da A3 ainda está um pouco abaixo, né? Porque na própria A3 ele está sofrendo e não se sabe se vai conseguir classificação. Então acho que eles estão um pouco atrás. Mas claro, ficar de olho e treinando e vendo quanto eles vão evoluindo e testando no profissional assim que der. Mas eu acho que tem que ir com calma. Agora a pergunta aqui do Francis Clécio, ele quer saber se ele acha que o elenco está grande demais. Hoje tem mais de 30 jogadores e os lesionados voltando. Eu fiz a conta, o Bragantino tem no elenco 34 jogadores, né? São vários jogadores para várias posições. E eu acho que o elenco já está grande o suficiente. Não sei se vale ter mais jogadores ou não. É porque algumas posições não tem tantas opções. Por exemplo, lateral direita tem o Aderlan e o Hurtado. Se um deles está machucado, você só tem uma opção. Em outras você tem mais. Por exemplo, zagueiro você tem 6. Apesar do que são 2 que jogam, então você tem 3 opções para cada um. Lateral esquerdo você tem 3. Meias você tem vários, e vários deles podem ser 5 ou 8, então aí você tem vários. Inclusive o Bruninho que pode jogar como ponta ou meia. Pontas também tem vários, o Bragantino tem 3, 6, 7 pontas, além do Bruninho que pode jogar ali, então são 8. Até o Borba chegou a jogar mais ou menos de ponta ali, então seriam 9. De 9 você tem 3, você tem o Borbas, o Alejandro e o Popó. O que atrapalha um pouco o time é que como você tem 10 lesionados, eu estou levando o que o time tinha no último jogo. No último jogo eram 34 jogadores possíveis, só que 10 lesionados. Então você tinha, na verdade, 24 atletas. Então aí começa a ficar um elenco mais apertado. Só que eu fui olhar o elenco de outros times, alguns da Europa. Por exemplo, o Manchester City, que o Pep Guardiola sempre falou que precisa de 20 e poucos jogadores para usar. Ele tem 27 jogadores no elenco e nessa Premier League ele usou só 22 deles. Então você vê como ele gosta de ter jogadores que fazem várias funções para não precisar ter tantos jogadores no elenco. Então eu acho que o Bragantino tem um elenco, acho que de tamanho suficiente, mas dependendo do que pode acontecer na temporada, até trazer novos jogadores, pode reforçar e alguns jogadores podem acabar saindo, né? Então acho que depende também do que vier pela frente e de como algumas peças vão render. Aqui a última pergunta, a pergunta do Luiz Gustavo, ele quer saber, já tem a previsão do anúncio do projeto da Arena, de reforma do estádio municipal. Não tem, eu acho que o clube está finalizando essa parte e espera avisar e passar essas informações o mais logo possível, mas já está demorando um certo tempo. Eu acho que deve chegar lá para o meio dessa temporada, quando o clube profissional, se seguir o cronograma, começa a usar o centro de treinamento de Atibaia para treinar
E a ideia é que o estádio comece a ser reformado depois que terminar o CT. Projeção, a gente não tem informação clara, informação 100%, mas eu acho que deve seguir mais ou menos por isso. Então esse foi o vídeo de hoje, respondendo algumas perguntas. E é isso, a gente volta semana que vem com o time já classificado no Paulista, sabendo quem enfrenta, pode ser tanto o Botafogo contra o Santos. E também tendo a data de quando joga, também tem a data de quando joga na Copa do Brasil, o Bragantino vai pegar o Ipiranga. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, que vai ter mais informações. Eu volto na segunda com RS Análises e durante a semana a gente deve fazer mais um giro, deve ter mais algumas informações sobre o Bragantino. Então é isso, até o próximo DPetiano. Valeu!